Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vida Pets Talk. Eu sou o médico veterinário Marcelo Morato, meu co-host Renato, e hoje a gente está com uma convidada super especial, a doutora Jéssica Gregolin Pereto. Olá. Agora, né? Que casou também. Isso aí. A doutora Jéssica é médica veterinária, responsável pelo serviço de odontologia, inclusive do grupo Vida Pets. Sim. E hoje a gente tem ela aí para a gente bater um papo, conversar sobre veterinária, odontologia, carreira, que eu tem uma coisa que eu sempre achei bem legal da Jéssica, como foi construída a tua carreira, inclusive Sim. a parte da especialidade. Sim. E aí, por que odonto? O que te chamou a atenção na odonto e fez você querer? Sempre foi, desde faculdade, te chamou a atenção ou foi uma coisa mais de agora? Não. Foi depois que eu já estava formada. Então, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Estou aqui. Então, vamos lá. Na verdade, durante a faculdade, não vimos nada de odonto. Uhum. Nada. Eu acho que eu acompanhei 1 ou 2 procedimentos de limpeza, né? E até um canal na época. E só que ficou só nisso. E eu só pude acompanhar porque eu trabalhava no hospital, né? Então, isso não foi aprendido, digamos, na graduação. Mas, beleza, então eu comecei a atender o que eu sempre soube desde o início, que eu queria clínica de pequenos animais. Isso sim. Já entrou na faculdade para fazer clínica? Já. Isso foi que ano? Eu me formei em 2013. Então, foi ali entre 2008 e 2009 e 2013 Isso, que você viu. Nem tinha tanta coisa de odonto na época, não era tanto. Na verdade, eu não vi nada de odonto. Foi esses 2 casos que eu acompanhei. Mas eu acho que nenhuma especialidade. A tua foi quando, a faculdade? Também 2009, 2013. 2009, 2013. Nessa época, se você for parar para pensar, era pouquíssima coisa. Eu sou formado há um pouco mais de tempo, mas bastante. Também, um pouquinho só mais de tempo. Eu fui ali em 2006, 2010. Olha lá. Você não era falado muito de especialidade. Não, então, assim, eu lembro que eu fiz estágio com o Dr. João, no meu primeiro ano de faculdade. Então, eu tinha, 17 anos. Sim. E eu cheguei a acompanhar um dia também, né, eles fazendo a limpeza, só que tudo manual, não tinha nem a ultrassom, né, que hoje em dia tem. Mesmo. Só tudo manual, dente por dente, né, aquele sofrimento para fazer. Então, assim, foi uma das poucas coisas que eu cheguei a acompanhar. Me formei e daí depois teve uma oportunidade de um curso do Dr. Roberto Fecchio, que ele é de São Paulo. Ele veio até Cascavel, isso há 4, 5 anos atrás. Que ele veio para Cascavel e ele passou, então foi o meu primeiro contato. Eu me interessei, achei legal por justamente nunca ter visto nada sobre odonto. Falei, vou fazer. Mas até então, esse curso era só mais uma especialidade. Não, era só no dia a dia. Nessa época você já estava atendendo na clínica? Já atendia. Já atendia, né? E na clínica dá para ver, tem bastante, né? Tem bastante. A gente vê muito, tem bastante. Né? Problema oral, né? Sim. Daí eu fui para esse curso, daí ali eu falei, nossa, eu acho que é isso que eu quero para minha vida. Eu me apaixonei, assim. Porque eu falei, meu Deus, porque a gente acha que a odontologia é remover tártaro, né? Que é o cálculo dentário. Limpar tártaro e tirar dente. É isso, né? E quando eu vi esse curso, nossa, o cara mostrou foto fazendo canal de um hipopótamo com furadeira. Eu falei, gente, que massa. Eu falei, não, é isso que eu quero. E daí, desde então, eu comprei livro, comecei a ter uns olhos mais atentos. Então, cada paciente, cada que eu atendia, eu fazia questão de realmente olhar tudo, já informando, porque daí eu aprendi no curso os termos, de falando, esse paciente aqui está com uma mobilidade no dente, está com sangramento, isso tem que cuidar. Não é dente mole, né? Que o dente não amolece, né? Exatamente. Sim. Então, assim, as pessoas também, os tutores, eles acham que tá caindo por conta de ser velhinho, né? Só que às vezes o cachorro tá com 6 anos de idade, tá caindo dente, né? Exatamente. Então, assim, foi a partir daí, então, respondendo a pergunta, foi a partir desse curso. Mas isso há uns 5 anos atrás, eu já estava formada, já estava atendendo, que daí veio o interesse em si de me especializar, né, e ir mais a fundo na odontologia. Começou a atender mais focado nessa parte. Isso. Porque a rotina, que nem o Renato estava falando, da rotina é grande. É grande. Né? Tem bastante gente que procura. Geralmente, só que o pessoal, eu acho que o principal motivo que o pessoal procura é o odor.
é o bafinho. Isso. Que eles chegam, ele tá com um bafinho meio ruim. Tem aqueles que já chegam com uma gengiva sangrando, coisa do tipo, mas é mais aquele negócio do bafinho. Essa parte do odor oral ali que o limãozinho vai ter. Quando o tutor chega para você e ele pergunta como tirar esse odor. Tirando a profilaxia, que a profilaxia dentária seria o termo correto da gente usar para o que o pessoal usa normalmente como limpeza de tártaro ou coisa do tipo, né? Isso. Então, além da profilaxia, tem alguma coisa que pode ser feito? Ou não adianta? Porque você tem gotinha de pingar na água, você tem a possibilidade de escovação. Eu costumo falar para os tutores que a questão da escovação, ela ajuda a não acumular tão rápido. Isso. A não ser que você escove 3 vezes por dia o dente do cachorro, que nem a gente tem que fazer. É um pouquinho diferente, porque assim, o que acontece? O mau hálito, a halitose, né? Ela, claro, ela fica um pouco mais acentuada quando já está uma gengivite, muito cálculo acumulado. Só que, para você evitar que chegue nesse estágio, o passo é a escovação. Porque, assim, no nosso organismo, dos cães, em 48 horas é formado um biofilme em cima do dente. Biofilme é aquela, tipo uma gosminha que a gente sente em cima do dente. É por glicoproteínas, sais minerais, bactérias, resto de alimento. Então, você imagina, né? Nós, humanos, escovamos aí 3, 4 vezes por dia. E ainda dorme e acorda já com a boca... Nós já que acordamos quando você com mau sente esse hálito. biofilme, né? Isso, acorda, exatamente. Escovou 3, 4 vezes no dia, antes de dormir, escovou e já acorda. E você já acorda com mau hálito e com isso, né? Além disso, e ainda assim, olha quantos problemas temos na cavidade oral, nós humanos. Então, assim, se você imaginar um cão e um gato que não é escovado o dente, ou que é escovado o dente, né, uma vez na semana, no Beitosa, não é suficiente. E é aí que eles acham que já está resolvido o problema. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Nada substitui a escovação. Então, hoje, desde que eu comecei a estudar mais a fundo sobre odontologia, estou fazendo especialização, não tem um paciente que eu não ensine aos tutores, né? Sim. O passo a passo para escovar o dente. Porque o que acontece? Você faz, então, a limpeza, né? A profilaxia dentária, o tratamento periodontal, é feita a remoção, ótimo. Vai sumir o mau hálito, entendeu? Sim. Vai sumir. Só que não é vitalício. Aí que entra... Tem que continuar com a manutenção, Tem que continuar com a manutenção. Limpeza. Aí que entra que eu ensino os passos, né? A escovação. Tá, e como que é? Como que é essa Eu ia escovação? perguntar Aí isso daí, como isso. é que é, de quanto em quanto tempo, Qual que escova? usa. Porque você tem aquela escova mais tem. compridinha, com cerda dos dois lados, tem aquela de colocar no dedo. Tem. Como que então, é? assim, primeiro, é como se fosse um adestramento, sabe? Do tutor com o paciente. Então, assim, o cachorro, o gato, enfim, eles são muito espertos. Ele sabe a hora do tchau-tchau, ele sabe a hora do comer o papá, ele sabe a hora de ir pro banho, do remédio. Se tem remédio Se tá contínuo. chegando a hora do remédio, eles fogem. Então, eles sabem os horários. Então, assim, qual seria o correto, né? Todo dia, o tutor, no mesmo horário, vamos estipular aqui, às 19 horas. Todo dia, às 19 horas, você vai fazer da escovação um evento. Vem aqui com a mamãe, com o papai, aquela coisa, sabe? De fazer aquela alegria. Você vai pegar o cachorrinho, o gato, e você só vai fazer a manipulação da boca. Isso no começo? No isso começo, nos primeiros dias. Isso, sim, pode ser que dure uma semana, pode ser que dure 10 dias, 15 dias, da rotina, da seriedade do tutor com o paciente, né? Com o cachorrinho, enfim. Então, durante todos os dias, no mesmo horário, 5 minutinhos que você tira, você vai fazer só a manipulação. Nos primeiros dias, o cachorro vai querer morder, vai querer se revirar, mas, tipo, paciência, né? Só mexe. Sem escova, sem creme dental, sem nada. Mexe, para ele se habituar com o quê? Com a manipulação. Com a rotina, com fazer a rotina. Com o toque, na boca dele e tudo mais. Ok. Passou... Depois disso, aí normalmente dá um brinde, parabéns, nananá. No outro dia de novo, no outro dia de novo, no outro dia de novo. Vai chegar, sei lá, 7 dias, vamos chutar, né? 7 dias, ele já vai estar deixando mexer de boa. Já vai estar acostumado com a manipulação. Vai estar acostumado, até porque ele vai saber que vai ganhar um presente depois, um petisquinho. Vai ter recompensa. Entendeu? Segunda etapa é colocar o creme dental no dedo e também começar que o cachorro, né? E o gato, enfim, eles começam a se familiarizar com a manipulação
e com o gosto do creme dental. Jéssica, e todo esse processo vale tanto para cão quanto para gato? A ideia é a mesma coisa? A ideia é a mesma coisa. Cães, eles são um pouco mais acessíveis que os gatos, mas dá para fazer dos dois, porque os gatos eles também têm os seus horários, têm os seus hábitos, eles aprendem, né? Na terceira semana, né? A gente fala terceira semana, mas a terceira etapa seria a dedeira. Que é né? Aquela escovinha de dedo. Isso, igual de pediatra, né? De bebê. De bebê. Coloca o creme dental e tenta a manipulação. E por último, a escova. Você me perguntou da escova. A melhor escova, por incrível que pareça, existe um monte de escova de pet, Sim, né? própria. Só que a mais indicada, inclusive, é a pediátrica de cerdas macias, né? Que é a mais indicada. Só que muitas vezes chega nessa etapa da escova, ainda assim eles se assustam, porque é um objeto ali. Não tem problema, volta para a etapa da dedeira. Aí vem a questão que muitos conseguem, esses meus anos aí, e muitos não conseguem. Jéssica, fiz de tudo, não adianta. Não deixa escovar. Por personalidade de cachorro, por falta de rotina também, às vezes não consegue se habituar. Aí, assim, o remover esse biofilme, a placa bacteriana, pode ser com qualquer atrito que tenha em cima do dente. Então, pode ser uma gaze, que você coloca tipo, no dedo, passa o creme dental nessa gaze, ou então aqueles antisséptico de cavidade oral. Sim. E você tendo um atrito em cima do dente, você já consegue remover. Já é o suficiente para tirar Já é o biofilme. suficiente. Só que ainda Desde que assim, seja inicial, né? Seja nessa manutenção. Isso. Né? Não vai remover o tártaro com Não, isso. Aqui, não. A placa... Isso, o biofilme placa bacteriana você consegue fazer com escovação e com esses outros métodos, né? Chegou a fase, então, do cálculo dentário, né, do tártaro, aí é só tratamento profissional. Tem uns petisquinhos também que a gente encontra, né, para venda, que serve para ajudar. Ajuda? É pelo atrito só, né? Pelo atrito. Na verdade, isso tem uma discussão muito tem grande. Brinquedo, lembra que tem brinquedo que tem, né? Sardinha, assim, para morder. É uma questão assim, se você pegar cães de rua, eles costumam ter os menos cães tártaro. de rua têm os dentes assim branco. Limpinho. Branco. Por quê? Porque eles usam eles os escovam dentes. sozinhos. Oi? Escovam sozinhos. Eles têm que se virar na rua, né? Eles usam os dentes. Eles têm que rasgar uma sacola, eles têm que roer um osso, eles têm que triturar uma carne. Eles usam os dentes para se coçar, para brigar. Usa os dentes. Os cachorrinhos de hoje em dia são tudo cachorrinho de dentro de casa que recebe uma ração small dog bem pequenininha, que eles mal pegam engole. Então, assim, não tem um uso dos dentes. Então, por que entra essa questão de ossinho, brinquedinho, bolinha? Para usar os dentes. É uma forma que eles pegam para ficar mastigando e brincando. Aqueles de pano é muito bom, porque serve como até um fio dental, porque eles conseguem entrar bem ali naquele suco gengival, entra e ajuda a limpar, sabe? Mas isso não tira, né, a necessidade de fazer a rotina de limpeza, escovação, antisséptico. Isso tudo é assim, para amenizar o acúmulo. Então, assim, petisco, tem os produtos de pôr na água, tem gelzinho, tem pozinho de pôr no alimento, brinquedinho. Então, são tudo assim, são métodos que ajudam a amenizar o acúmulo, mas nada substitui a escovação. Aí, assim, a escovação em pets, uma vez por dia, tá ótimo, entendeu? Uma vez ao dia. Uma vez já é suficiente. Uma vez ao dia é o suficiente, mas tem que ser todos os dias. Tá. No mais tardar a cada 48 horas, para aquela questão do biofilme. Tem algum problema fazer mais vezes? Não tem contraindicação. Não. É que geralmente não consegue nenhuma vez por dia. Isso, é mínimo. O cara não consegue nem escovar o dele 3 vezes por dia para escovar o cachorro. É assim, mínimo uma vez ao dia, né? Tá feio. Mínimo uma vez ao dia. Entendi. Eu lembro na época que eu estava na faculdade e eu fiz na UFPR, então qualquer evento que tinha, qualquer palestra sempre lotava, todo mundo sempre era bem interessado. E os caras foram para apresentar um patê de uma certa marca, né? E eles fizeram toda uma palestra para felinos, então eles concentraram muito a alimentação do patê, falando sobre inclusive a alimentação poder ser exclusivamente com patezinho, né? E quanto isso melhorava em questão de problemas urinários, porque automaticamente ele está ingerindo mais água, tal, não sei o quê.
E eu lembro que foi bem interessante a palestra e uma pessoa que estava assistindo era um professor de fisiologia. E aí o cara deu a palestra inteira, fez tudo bem legal. Assim, foi bem legal, porque... E já levantou aquele... Nossa, realmente o patê é a melhor coisa do mundo, tal, porque né, era o cara da marca. Uhum. Aí o professor... A última pergunta, deixaram ele responder. Na última pergunta dele pediu. Aí ele veio e macetou. Basicamente o que ele disse foi... E o tártaro? E o dente? Porque ele também tinha um certo movimento... Eu acredito, eu não lembro. Mas esse professor ele tinha alguns trabalhos e tudo com animais silvestres. Então, também falando sobre o acúmulo em animais zoológicos. É a mesma coisa. De outros, exatamente. É a mesma coisa. E era por causa disso. Como não tem o atrito, se você der só patê, vai acumular muito mais o tártaro nesses animais do que um animal, às vezes, que come uma ração mais firme, alguma coisa hoje do tipo. já tem algumas empresas de rações que já estão fazendo o grão da ração diferente. Não é mais aquela bolinha pequenininha. Sabe? Uma coisa mais anatômica. É uma coisa pegar os dentes. Mais anatômica, justamente para ele se obrigar a ter que triturar, né? Cortar. Que isso como é que eu posso dizer? É uma forma de ter o atrito, né? E não acumular e limpar. Essa coisa isso, que teria exatamente. na natureza. Exatamente. E o creme dental? Obviamente, existem cremes dentais? Tá. Existe próprio para cachorro, e próprio para gato e tudo mais. Tem algum que você recomenda mais? É qualquer um? A questão é só não ter flúor? Tem alguma coisa? O que difere, né, é por conta também do flúor e também o sabor, né? Porque normalmente o humano ele vem com gosto, refrescante ali. Isso para eles, imagina, gato, cachorro começa a salivar muito, né? Além de fazer mal e tudo mais. Então, assim, falando do melhor creme dental, a melhor marca, que tem muitos estudos em cima, né, que é o mais eficaz, é a CET da Virbac. CET. Então, isso. Aí, assim, tem várias marcas. Mas, assim, cientificamente... Pode falar a marca, porque depois a gente tenta patrocínio. Legal. Virbac patrocina mais. Então, assim, esse seria o melhor, digamos, creme dental. O mais recomendado. Né? O mais recomendado pela Associação Brasileira de Odontologia Veterinária, né? Porém, existem vários outros. Então, assim, meu Deus, Porque, assim, tem muitos tutores... Porque é uma marca... É um creme dental, assim, com valor um pouco oneroso, né? Todo mundo que conseguiria comprar esse creme dental. Então, assim... Antes usa um outro, então, mas faça a escovação do que... meu Deus, não posso comprar, então não vou escovar, né? Então, hoje em dia, tem até a manipulação de creme dental com sabor. Eu ia te perguntar isso agora, se consegue manipular alguma coisa. Dá para manipular, né, com sabor de, legal que dá sei pra ir lá, alternando também, bacon, né? Às vezes eles acostumam frango, com sabor. entendeu? Nossa. Então, assim, você tem que fazer para humano também, né? Não tenho conhecimento para falar assim, a eficácia disso, tá? Mas você só utilizando isso com atrito, nossa, é o que eu ia falar, meu pelo Deus. menos já tem o atrito Já tem o atrito ali. E com certeza, né? É uma pasta que tem ali os seus componentes que ajudam na remoção e tudo mais. Então, assim, é bem legal. Mas falando de melhor, essa da Virbac mesmo. E pensando na parte feita dentro da clínica veterinária do hospital, né? Então, a gente tem que cuidar dessa saúde ali, oral do cão. Mas a gente cuidando ou não cuidando, porque eu acredito que talvez a maior parte de nós que temos cães e gatos, a gente não escova todo dia, né? Então ele vai precisar de um auxílio ali, talvez num espaço de tempo menor dentro do hospital, que seria lá a profilaxia e tudo mais, essa avaliação da cavidade oral. Sim. Como é que funciona isso daí até para quanto tempo é recomendado para a galera fazer uma que profilaxia? trabalha aí com isso, né? Assim, não tem uma regra, né? As avaliações odontológicas a gente recomenda de 6 em 6 meses. Agora, de quanto em quanto tempo, varia. Pode ser porque, que nessa assim, avaliação você já fale para fazer, como pode ser que sim, mas mais. Suponhamos então que fiz a avaliação, precisou fazer a profilaxia. Eu não consigo dizer assim, vai precisar de novo daqui a um ano. Sim. Porque tem pacientes que precisa, sim, todo ano. Geralmente são os que têm a boquinha menor. Você quer falar, tem raça que influencia, tipo de alimentação, se faz ou não também esse cuidado em casa? Exato. Então, assim, cães de pequeno porte, Yorkshire, Spitz, Chihuahua, Lhasa, Shih Tzu. Então, esses cães pequenininhos normalmente têm um acúmulo mais acelerado de placa, de cálculo. Então, eles, normalmente, a gente tem uma rotina
de limpeza, né, de profilaxia mais recorrente. Já cães de grande porte é mais difícil. Aí a gente se pergunta, mas por que, né, de repente, essa lógica? Por justamente cães pequenininhos, eles vão lá, pegam a ração pequenininho e já engole. A ração costuma já ser menor para ele. Cães grandes, vamos falar do Tony, por exemplo. Sim, que é um você vê que boiadeiro toda bernês. hora ele tá brincando com alguma coisa. Eles têm o hábito, cachorro de grande porte, eles têm o hábito de brincar mais. E pela boca Entendeu? ser maior, mais arejada também acaba ajudando? Ajuda também. Então, assim, eu não tenho uma regra, porque daí também depende. Se esse cachorro brinca com alguma coisa, se ele rói o ossinho, se o tutor consegue escovar ou não o dente, que tipo de alimentação. Como você sempre ensina na avaliação, ou depois de fazer a profilaxia, às vezes depois daquilo vai demorar mais tempo. Então já aconteceu eu fiz agora sábado teve o dia de avaliação, né? Eu fiz 17 avaliações, né, de pacientes. Eu fiz a avaliação de um paciente de 6 anos de idade que nunca fez uma profilaxia dentária e os dentes assim, branco. Aí eu perguntei. Tem que pedir a receita, né? Eu fiquei curiosa. Passa receita. Eu fiquei curiosa. O que você faz, né? Por quê? Eu falei, eu não achei normal. Ela falou assim, eu dou muito brinquedinho. Ele adora brincar de brinquedinho e eu dou algumas cartilagens para ele roer. E daí isso acaba fazendo atrito. Aí fiz de um Yorkzinho de 2 aninhos de idade. Pôde. Viu, desses Tudo. 17, quantos precisariam de um tratamento? Não foram muitos, porque assim, a maioria que foi para mim, que eu avaliei, de 1 a 2 anos de idade. Então, assim... Cães jovens, então, tem esses hábitos mais de brincar. Então, né, além de brincar, então também está no início ali da vida, então não tem tanto um acúmulo, né? Mas por isso mesmo. E a maior parte do pessoal, por exemplo, desses 17 aí, fazem uma rotina de escovar essa boquinha ou não? Não, a maior ninguém parte consegue. ainda não. Ainda mais jovem o cão, mais difícil também. Na verdade, assim, não fazem por falta de instrução. Até de instrução, né? De aprender, por falta de instrução. Ou o que acontece? Por que os tutores desistem de fazer? Porque, assim, um segurando com força, cachorro o outro se com a boca bater. assim, o outro com uma escova desse tamanho, com uma pasta assim. Vai traumatizar, e aquela briga, aquela coisa e não sei Mas o quê. eu nem julgo. É isso. Então, assim, confusão. eles até têm boa, como é que fala? Eles até Tem querem, boa vontade, mas assim, desistem logo na segunda tentativa porque é estressante para todo mundo, né? E daí não tem a rotina, ou tentam fazer isso, tipo, sei lá, uma vez na semana. Então, assim, tô tendo, né, essa parte aí de, então, para todo mundo que eu consigo, né, falar nessas avaliações ou que fazem tratamento, orientar a escovação. E a maioria daí que eles, nossa, eu não sabia, né, tudo mais. Então, assim, tem uma outra questão, que isso eu percebi ao longo dos anos aí, né? Há um tempo atrás, cachorro era aquele cachorro que ficava no quintal. Só. Fora de casa. Entendeu? Era no quintal, fora de casa. Hoje em dia, o cachorro, o gato é aquele que dorme junto na cama, entendeu? Aquele de dentro de casa. Esse bafo incomoda bem mais então, rápido. talvez não é porque talvez antes não tinha, é porque antes as pessoas talvez não percebiam, entendeu? Então, hoje está sendo muito mais perceptível por conta que cada vez mais as pessoas têm mais animais e mais dentro de casa, entendeu? Então, está sendo mais notável realmente essa questão do mau hálito. Outra coisa, não só falando de halitose. Então, assim, o tutor, ele consegue, as pessoas elas conseguem ver se o cachorrinho não está conseguindo se alimentar. Sim, porque tá ali o potinho, aí às vezes ou estão passando a patinha na boca, ou olham para o potinho de ração, ficam olhando na tentativa de pegar e não consegue, ou vê algum sangramento, vê alguma... Então, assim, está sendo mais perceptível por essa questão que as famílias hoje em dia estão tendo mais pet e estão tendo mais dentro de casa. O contato é mais próximo, O contato é mais próximo. Então, assim, que isso antigamente não era tanto, né? Era cachorro só de quintal. Então, assim, como é que as pessoas viam que realmente ele estava com dor de dente ou estava com algum mau hálito? Não tinha tanta percepção. Né? E eu estou pensando aqui, né? A gente como médico veterinário,
a gente precisa colocar isso de uma forma melhor, talvez, na nossa rotina de atendimento, né? Essa saúde oral. A gente lembra muito fácil, e até o tutor, o proprietário, ele já está acostumado com isso, que tem que cuidar com vacina, tem que fazer vermífugo, tem que manter dado banho. Só que isso é agora. Mas, né? Mas viu, tem duas coisas que me marcaram e que mudaram a minha forma de atendimento e de abordar essa parte odontológica com o paciente, que uma delas a gente tem notado, porque a gente começou em 2018, eu acho que foi, que a gente começou a 2018. trabalhar mais a parte de profilaxia Sim. no hospital, sabe? E check-up, Geral. A gente montou o protocolo de check-up, o plano de check-up Sim. no hospital, tal, tudo mais. Isso foi em 2018. E aí a gente começou a pensar e ver o seguinte, a gente está cuidando de tudo. O cara dá vacina, ele dá a vacina boa, a vacina ética, o cara faz o check-up, cada tanto tempo lá, quando é recomendado, vai lá, faz o check-up, cuida do fígado, dá a ração cardíaca lá para o problema do coração, faz o eco, faz o eletro, não sei o que. Aí os nossos pacientes estão vivendo mais. Aí ele chega com 14 anos e ele tá zero. O cachorro tá zero. O fígado tá bom, as enzimas hepáticas estão boas, o hemograma tá bom, ele tá correndo, ele tá brincando, ele não tem hernia de disco, ele não tá obeso, mas ele não tem mais um dente na boca. É, bem isso. Por quê? Porque acabava ficando um pouco de fora. Então essa foi a primeira coisa. A gente estava cuidando de tudo e esse cão poderia viver muito oral, mais se ele pudesse talvez comer melhor. Porque daí nessa época aí ele já não comendo legal, daí já tem que ir para um outro tipo de ração, ou tem que ir para o patê, ou o tutor acaba daí começando a misturar muita comida caseira na dieta, que nessa idade é a pior idade para você começar a fazer isso, inclusive. Então essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa foi esses tempos atrás, acho que foi o último treinamento que você deu na Vida Pets, que você deu um treinamento para falar sobre tratamento de canal, tal, tudo mais, que você colocou, até não sei, você não deve ter trazido essa imagem hoje, aquela imagem da inervação da boca. Não trouxe. Cara, aquilo lá, você já estava nesse treinamento? Tava. Cara, aquela imagem me impactou pra caramba e hoje em dia eu costumo falar muito sobre isso toda vez que eu identifico um paciente com problema no consultório, porque é basicamente uma imagem que tinha lá, na verdade você mostrou um olho, né, primeiro, você mostrava um olho com úlcera, que geralmente o olho ulcerado a gente trata... A gente já pensa em dor, né? Dor é a gente tremenda. trata com uma certa urgência ali, porque tem muita dor envolvida, e você colocou a inervação toda que saía do olho. E aí você colocou qual era a inervação da boca, que é muito similar. Tá ligado, né? O trigêmeo. Exatamente. Então, assim, você vê aquele animal com uma boca cheia de tártaro, toda suja e tudo mais... Cara, esse bicho está com dor. Ele não tá com é dor. só a higiene, não é só o bafinho, não é isso. É um animal que está com dor crônica. Ele está convivendo com uma dor. Né? E isso mudou pra caramba pra mim também, a visão na por que talvez isso não é tão perceptível? Porque se ele tem um problema de um lado, o animal ele compensa do outro. Então ele não vai parar de comer. Ele começa a engolir inteiro. Ou tá com problema em tudo. Tá com dor, o que ele pega? Ele pega com a língua e engole. E tá entendendo? Então, assim, por isso que muitas vezes os tutores eles não percebem, né? Meu bicho, assim, pra chegar num ponto de parar de comer, porque tá muito grave. Muito mal Eles mesmo. Demoram pra reclamar, então, né? assim, tadinhos, né? Reclamar. Mesmo com E dor... chega a né? ponto de parar de comer. E assim, daí tem aquela questão, não falam? Sim. Né? Se a gente tá ali com uma sensibilidade no dente, a gente já sabe, a gente já fala. Eles não falam. Então, isso é um dever do médico veterinário. A gente precisa prestar mais prestar atenção Toda nisso. consulta tem que ter uma avaliação Precisa, oral, Eu né? penso Isso é base. eu penso assim, eu já atendi muitos pacientes com afta. Vocês já tiveram afta? Senhor. Meu Deus, uma pequenininha assim já causa dor. Cara, então, para eles... Mas eu tenho mania de ficar mordendo o lábio, assim, então às vezes abre uma feridinha e já dói pra caramba. Nossa, já dói. Como é que Então, deve para ser lá? eles é exatamente a mesma coisa, né? Então, E dói ainda, pra e ainda caramba. tem uma questão aí que a saúde oral ela tá ligada, ou a falta de saúde oral, a outras coisas, né? Com certeza. A gente estava até Um pouco antes agora falando de começar a gravar, um a gente tava pouquinho comentando, antes, essa semana porque eu daí tava divulgando porque daí a aquele gente está trabalho. cuidando, a gente está pensando, falando aí em profilaxia, né? No paciente, no geral, a gente fala de vacina, disso, daquilo, e a boca. Porque daí a gente tem essa via de entrada e essa É bem isso. translocação A bactéria. bacteriana para outros sistemas, Exato. né? Só que isso, assim, conforme também o passar aí, tá sendo mais... As pessoas, os tutores Estão também mais conscientes. estão mais conscientes. Eu lembro que na época da faculdade,
a gente tinha que fazer campanhas de castração para conscientizar a população de vacinação, de tudo. Hoje, não deu nem, às vezes, 4 meses, 3 meses, as pessoas já estão trazendo e o pessoal desesperado. Eu quero pergunta, castrar, né? né? E o pessoal pergunta, até fala assim, é o primeiro que eu tô pegando, é o primeiro gatinho que eu pego. Como é que eu tenho que fazer para cuidar dele? as pessoas Eu tenho que vacinar, quando eu vou castrar. Então, assim, hoje, as pessoas já tá na mente delas A castração. a educação populacional de deu tantos meses, às vezes até vem de forma até antes. Sim. Não, eu já vim para castrar, eu já vim para fazer vacina, dar vermífugo, já querem saber qual que é a melhor ração, qual que... Pega aquela primeira orientação, Pega toda aquela orientação. E eu tô vendo que agora as pessoas já estão também tendo a educação da questão de boca. Procurar por causa da boca. Só que agora. Então, entendeu? Algo que... sementinha, entendeu? né? Teve que plantar essa sementinha desde 2018 para chegar e tem essa questão da vacina também, né? Da vacina e tudo mais. Cara, foi uma coisa que a comunidade veterinária plantou e hoje o pessoal já tem uma visão diferente em relação. A mesma coisa é a odontologia, é o cuidado da cavidade oral, né? Né? Para transporte e tudo mais. Sim, mas é uma coisa que iniciou ali, né? Então assim, esse cuidado e falar sobre isso... É muito bom. Né? Então, assim, eu sempre faço questão de colocar algum caso ou outro para conscientizar mesmo, né? Sim, porque quantas vezes perdi a conta de, às vezes, olhar lá no meu Instagram, né? Nossa, eu acho que o meu cachorro tá com esse problema que você postou. Sim. Né? Acho que tá com dentinho de leite. Meu Deus, achei que era normal. Nem vi que não tinha caído dentinho de leite. Sabe, coisas assim? Eu vi, eu acho que meu cachorro tá com isso. Acho que... Legal. Mediante ao que eles... Porque, assim, se a pessoa não vê, não ouve falar, ela não vai saber, né? Sim. Então, ela começa... não tem nem obrigação, ela é leiga. Exatamente. Então, acho que é bem bacana mesmo esse Jéssica, trabalho. a gente está falando de bastante da profilaxia dentária, né? Ou da limpeza de tártaro, né? Você sugere tudo. Tirando isso, que eu acho que todo animalzinho tem ou vai ter em algum momento da vida, né? Muito. Qual que é o principal problema oral que você pega na rotina? O que eu mais pego... Fratura, dente decíduo que não caiu, o que é? Dentição decídua de cães de pequeno porte, tá? Então, entra ali Spitz, Yorkshire... Campeão, né? Pinscher, né? Todos esses cachorrinhos pequenininhos, então eles têm bastante... Isso é o que mais tem? Não, tem uma das coisas. Tá. O cálculo dentário, o tártaro, né, popularmente conhecido, é muito, muito, muito mesmo. Em todas as idades, em todas as raças, né, é muito comum por conta dessa questão, né, que já abordamos aqui, de não escovar os dentes, de pegar a ração e não mastigar, aquela coisa toda. Fratura dentária tem bastante, principalmente nos dentes quarto-premolares superiores, por uma questão de que ainda é vendido, e até um assunto polêmico, né? Mas é vendido alguns brinquedos muito duros, né? Aqueles de nylon. couro, aqueles negócios também? Não, de nylon. Que daí o cachorro exerce uma força muito grande, né? Em cima desse material que é muito duro, né? Muito rígido. E fratura. É muito comum. Então, ter fraturas desses dentes, dente decíduo, cálculo. Em gatos, é muito comum também, pouco diagnosticado, lesão de reabsorção felina. Nossa, muito gato tem isso. Né? O pessoal acha que só está inflamado ou é só uma... Só está inflamado. Só por causa da sujeira mesmo, e não, é uma lesão de reabsorção. Uma lesão de reabsorção. Que você vai diagnosticar só com o raio-x? A lesão de reabsorção? Depende muito do olho clínico, né? Muitas vezes só na avaliação você já consegue ver que esse dente tem uma lesão de reabsorção em coroa. Quando se trata de raiz, aí precisa de uma radiografia. Eu acho que tem também um raio-x de lesão de reabsorção. Vocês conseguem colocar uma foto daquele raio-x lá? Teria que colocar alguns raio-x, daí vai passando, a gente vai ver o que seria mais ou menos ali, né? Então, isso é muito... Pode passar. Esse aqui é um caso de fratura. Não, pode ir passando. Pode ir passando, pode passar. Pode passar. Pode passar também. Isso mas tudo pode foto passar. De raio-x intraoral. Intraoral, Ali, ó. Aqui, então, nesse cantinho aqui, ó. Então, vejamos. Aqui, será que a gente consegue? Aparece daí? Aqui. Eu acho que tá bem atrás do microfone dela. Pode puxar?
Aí, Aqui. beleza. Deixa eu vir mais pra cá. Então, aqui. Então, temos dentes de mandíbula, tá? De um paciente felino. Então, temos os dentes pré-molares, que então aqui dá pra ver que a raiz, ela tá Aqui tá intacta, normal. tá normal, né? Dá pra ver Aqui. que ela tá bem bonitinha, né? Dentro do osso alveolar. E aqui, ó, nota-se, então, uma imagem de reabsorção. Né? É como se fosse, assim, uma cárie, semelhante a uma cárie, mas não é cárie. Não é a mesma etiologia. Não no é a caso. mesma etiologia, exatamente. Então, isso, muitas vezes, no olho, você não consegue visualizar. Entender ali, Você né? Até tem porque que tá por fazer. baixo ali, né? Exatamente. Não vai Então, ver. você tem que realmente fazer exames de radiografia, né, intraoral, para melhor diagnóstico, né, e melhor tratamento também. Né? Entrando nisso daí, né, eu tenho uma curiosidade, né? Sim, Nós vamos ao dentista aí com uma certa frequência sim. e dificilmente a gente vai no dentista e o cara dá uma olhada lá e fala assim, vou ter que arrancar 3 dentes aqui, Renato. Vou ter que tirar fora. Por que essa diferença? Porque no cão e no gato é muito mais comum que durante um procedimento odontológico exista a necessidade de retirar um dente ali ou outro, né? Uhum. O nosso dente é diferente do deles ou o tipo de doença que acontece ali é diferente? Como é que Não, é isso aí? Por que Tudo tem muito tanta extração É. na rotina da veterinária? O meu tá tudo aqui. por ó, doença Mais periodontal. grave. periodontal, que na Você gente pode já ver não que é os tão comum. nossos avós, bisavós, É, a maioria tem uma verdade. idade tudo dentadura. Pensar também é uma Não coisa é que mais não de tem hoje, dente, né? verdade, né? é verdade. Não é que, É não é verdade. que eles não É tinham dente, que verdade. eles usam dentadura e a gente, Aham. né? Então tinha dentadura. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão perdendo menos dente porque os cuidados orais estão cada vez, né, Aham. mais... Sim, faz sentido. Então, na verdade, é a eles doença até tinham. periodontal, Não muda nada. que na gente tem talvez uma doença menos doença Menos porque a periodontal. gente escova, porque a gente Aham. cuida, né? Entendi. E porque a gente vai com mais frequência ao dentista, porque a gente coloca aparelho, a gente arruma a nossa ortodontia, né? Nossas maloclusões. Uma coisa que a gente faz ainda bastante é tratar canal, né? Tratar canal. Sim. E no cão e no gato faz também. Faz Só que daí também. não é a doença periodontal que leva a esse tipo de tratamento. Não. No Normalmente, caso de fratura, você tem fratura. Aham. Quando tem uma... Você comentou que fratura é um dos Sim. mais comuns, tal, que você Aham. pega, principalmente do quarto. Do quarto premolar, Premolar. canino. Na verdade, sim, tem fratura de Sim, vários pode ter de dentes. qualquer dente. Mas a maioria desses... Aham. E desses aí. quando tem, o que você avalia para... pode ter indicação de extrair esse dente? Sim. De não... Quando extrai, quando Faz canal. não faz nada, ou É. nunca não faz nada, e quando faz canal? Na verdade, sempre tem que ser feito alguma coisa. Ou você extrai, ou você trata o canal. Deixar fraturado não é uma Dor. opção. Se ele já está Entendeu? fraturado há muito tempo, fratura antiga, isso. pode... Fratura, fraturar é uma fratura antiga. Provavelmente, a gente não tem como afirmar isso por aquela questão que o paciente ele não fala, né? Mas, normalmente, fraturas antigas já causou uma morte da polpa dentária. Então, já necrosou. Então, teoricamente, Não tem mais uma inervação já não tem pra uma causar tanta dor. inervação, exatamente, tá? Então, assim, o que nós avaliamos? Raio-X. Se não tem uma lesão no ápice dentário, né? Se não tem uma lesão no ápice, então o dente ele pode ser tratado, o canal. Joia. Agora, se já rompeu ligamentos periodontais, se tem... Aquele dente que está quando tá móvel, no chão, né? isso, Aquele tá dente totalmente móvel não tem como... Não tem como, porque você vai estar tratando o canal, mas o periodonto que Já envolve foi. gengiva, o osso, o ligamento periodontal, já foi. Então, não faz sentido, né? Então, assim, não importa se a fratura é recente ou se a fratura é antiga, tem como tratar o canal. Só não tem como tratar se os tecidos que envolvem, né, o periodonto estão comprometidos, que é o ápice, ligamento, essa questão, né, que eu falei Sim. para vocês, né? Então, o que define se vai extrair ou se vai tratar é essa questão. E o dente decíduo, que é o... Acho que até também, você Dente coloca de leite. volta lá Colocar. aquelas fotos. Vamos ver se eu acho aqui. Tem ali um tratamento de canal? por exemplo, esse paciente, então esse é um dente canino superior, tá? De um paciente canino. Então, olha só, ele tem uma fratura aqui, bem aqui nesse cantinho, tá? Isso aqui é a fratura. Esse né? Essa não- angulação ali. Isso, essa angulação.
Só que nota que, então, todo o ligamento em volta, todo o osso, ele está em perfeito estado, não tem uma lesão, o dente ele está saudável. Então, assim, por que arrancar esse dente? Sim. Então, você trata o canal. Porém, daí pode passar outras. Aqui, por exemplo, um exemplo, né, de canal. Aqui é uma lima, é a mesma coisa que Igual é um ser humano. humano, né? Igual. As mesmas limas que é utilizado para fazer o tratamento de canal em humano, tem na veterinária. Então, a gente tem que limar bem, então tirar todo aquele tecido necrótico, né, de dentro da polpa. Você lima, faz a antisepsia, depois faz a cementação, a obturação, como um dente normal, né? Mas Joia. pode ir passando. Aqui também é prova da gutapercha. Aqui, mas peraí, volta aquela lá, eu quero perguntar um negócio. Aqui, Jéssica, então, é a lima, né? É a lima. Você está fazendo essa Isso. limpeza. Você vai fazer isso porque esse canal está exposto já? Isso, porque Existe está a possibilidade exposto. dessa fratura acontecer e não expor o canal e daí você não mexer? Daí mexe, daí faz restauração. Ah, tá. Só restaura ali. Mas pra- aí só isso, daí não restaura. faz, Daí não não faz faz. canal. dente. Não. Aham. A gente só faz um tratamento de canal quando o canal está exposto. Ah, tá. Ah, tá. Que é por Entendeu? onde você vai entrar com a lima. Que e é tudo onde. mais pra poder fazer. Isso, às vezes a gente acessa pela própria fratura, às vezes a gente tem que acessar para um outro lugar, né? Que vai ser um orifício Mas que você vai fazer. Isso, mas depende tudo da anatomia do dente, tem toda essa Entendi, questão, entendi. né? Qual que é a outra lá? Pode ir passando ali, pode passar também. Aquela é o teste do que você falou que é? Gutapercha. É a Para famosa. que serve? Ele é para obturar. Ah, É tá. para preencher o canal e depois a gente faz uma cementação, né? Preenche, deixa ele bem preenchidinho. Porque assim, deixar ele vazio, digamos assim, cria um ambiente para Bactéria. bactéria. Então você tem que estar com ele preenchido, né? Uhum. Pode passar mais um. Aí nesse daí Mais você abriu, Ali- né? ali eu Você abri. fez É. o orifício. Isso, ali eu tive que fazer. A fratura estava aqui? Ah, Isso. mudou. Pode abrir também. Pode passar, desculpa. Pode passar. Aqui, por exemplo, se você analisar, ó, pode ver que aqui nessa estrutura já não tem mais osso. O osso Tem absorveu. exposição da bifurcação lá Tem em cima, que não exposição de devia furca. acontecer. Então, assim, será que esse dente valeria a pena eu também. tratar o canal? Talvez não, porque Ele já já é tá um luxado. dente que já está com mobilidade. Uhum. Entendeu? Pode passar mais um. Pode passar também. Pode passar. Aqui, ó. Aqui também. Nossa, aqui tem, Bastante ó. reabsorção. Então, o osso, ele tem que vir até aqui em cima. Toda essa parte aqui Toda. de baixo era para estar até aqui. Isso. Então, vamos supor que esse dente tivesse fraturado. Esse aqui é um dente, né, molar. Tivesse fraturado. Não, eu poderia até tratar o canal, só que em volta do periodonto, então, o que acontece? Já tem aqui inflamação, já tem perda de tecido, né? A não ser que tenha algumas técnicas hoje em dia, né? Que tem como fazer tipo um enxerto ósseo ali, sabe? Aham. Para tentar uma estimulação de cicatrização e de você tentar salvar esse dente, salvar esse osso. Mas é bem difícil, assim. Por quê? Porque não consegue manter limpo, né? Por conta da escovação. Então, assim, se é um tutor dedicado que vai manter esse dentinho limpo, que vai fazer tudo, até vale a pena tentar salvar, sabe? Aham. Até porque a gente está avaliando aqui, olhando só o raio-x, né? Só o Na tua raio-x, avaliação, você vai olhar isso. muito também a parte de Isso. gengiva, Com inflamação, certeza. infecção, Isso. tudo que tem lá. E tem um outro detalhe muito importante. Então, assim, o cachorro fraturou o dente porque tem o hábito de roer, sei lá, a porta, Sim. a grade de Meu casa. rói o meio da parede, assim, ó. Isso, aquele cachorro que às vezes fica preso e É, o rói e reboco. reboca. É bem isso Não, mesmo. ele vem... Aí assim, aí eu vou lá, vou oferecer um tratamento de canal, vou fazer toda uma restauração toda bonitinha, vai chegar em casa, vai Já continuar era. com os mesmos hábitos. Não vai adiantar Então, nada. assim, por mais que às vezes está tudo bonitinho, o osso, o ligamento, tudo perfeito, mas se é um paciente que não vai mudar os hábitos, se o tutor não vai conseguir, não vai ter um adestramento, não adianta. Talvez não seja Então, recomendado assim, pra ele. extrai que é melhor, entendeu? Porque vai ter todo o trabalho de fazer o canal, vai fazer uma restauração. Restauração cai na gente. Às vezes, Sim. né, dependendo do que a gente alimenta, imagina Comendo num uma paciente pipoca, né? comendo, roendo uma grade ali, né? Por exemplo, né? Então, e tem, então vai muito disso. Pergunta polêmica agora. Polêmicas. Porque existe também, né, falando nessa questão aí, indicação, não indicação,
talvez a maior parte dos pacientes hoje ainda são tratados ali num tratamento só periodontal, e se tem alguma coisa ali diferente, faz a extração. Sim. Né? E existe um custo, né, um valor agregado diferente em você fazer uma extração em um dente e fazer um tratamento de canal. Sim. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... porque vale a pena fazer o canal quando ele está indicado. Sim. Muito mais do que a extração. Eu Sim. queria que você falasse um pouco por quê. Por que vale a pena fazer um canal, né, investir um pouco mais de dinheiro e manter um dente ali na boca, Do que extrair. ao invés de fazer uma extração, já que poderia ter essa indicação. Então, assim, envolve muito também questão de estética. Na odontologia, a gente não visa tanto a estética. A gente quer que o paciente seja Bem-estar. funcional. Esse é o primeiro ponto. Porém, né, hoje em dia, as pessoas, os tutores, eles também eles se preocupam. A gente se preocupa com a nossa dentição. Né? Hoje tem aqueles lentes de contato, tem clareamento, tem um monte de coisa. Só que eles também se preocupam com os pets. Então, assim, muitas vezes eu falo de extrair um dente, meu Deus, entendeu? Causa aquele espanto, né? Então, assim, visando isso, e também porque, assim, o paciente, ele se adapta em se alimentar sem o dente? Se adapta? Só Mas que se Deus colocou ali, era para... Tinha algum não, motivo, tem né? toda, não. Motivo, Tem lógico. todo motivo. Então, sim, vale a pena manter, com certeza. E até a manutenção do osso, né? Porque se ele não Sim, tiver a com pressão do dente ali, certeza, começa a com reabsorção certeza. óssea e tudo mais, Já tem né? estudos que, inclusive, né, foi comentado muito disso na pós-graduação, porque, assim, como é que eu posso dizer? Os humanos já têm toda aquela questão que você tem que mastigar bem o alimento, né, para ter toda uma fisiologia, uma digestão correta. Os animais também. Os animais que engolem a ração direta ou não mastigam, eles têm uma tendência à obesidade. Sim. Por toda uma questão que não mastiga o alimento. Então, assim, quanto mais você mastiga o alimento, quanto mais Ele não vai melhora. mastigar se os dentes estiverem Exatamente. doendo, se não tiver dente. Isso, exatamente. Então, assim, tem casos que tem que tirar o dente, tira o dente, eles vão se adaptar, eles vão comer, eles vão tudo. Só que isso, querendo ou não, pode trazer vários problemas futuros, consequências de obesidade, né, problemas aí de metabolismo, um monte de coisa. E esse carinha que foi lá pro hospital e fez lá um tratamento, né? Sim. Fez extração, fez um canal ali. Qual é o cuidado em casa, né? Você já falou, não pode morder a parede, a grade, mas sim. qual o cuidado ali com a alimentação, com a higiene Não vai da poder cavidade ração oral seca. e tal? Não, Que fica em jejum não. algum tempo. Vida normal. Vida Saiu que do hospital, o dente está pronto para usar. Já está pronto para usar, porque assim, a restauração ela é feita exatamente igual à humana. Então é feito material de qualidade, as técnicas as mesmas. O que eu oriento, não chegar em casa e, por exemplo, dar brinquedinho no primeiro dia, assim, brinquedinho para, né, bolinha, Sim. coisas, Seja uma coisa mais dura. ou ficar brincando com o amiguinho, né, que tem às vezes outro cachorrinho em casa, um gatinho que fica se mordendo e brincando, por uma questão de que recente, mas no dia seguinte, Tá normal, liberado tá tudo. liberado, comer ração seca, brincar, vida normal. Que joia. Eu peço as avaliações de 6 em 6 meses para estar avaliando, estar acompanhando. Porque, assim, às vezes pode ter... se trincou um pedacinho ali da restauração, pode ter infiltração. Tem essas coisas igual os mesmos problemas que a gente o tem. humano tem, exatamente. E dente descido, é para ele cair até os 6 meses? Isso, depende também Porte? a raça, o porte. Mas é entre 6, 7, alguns 8 meses o máximo ali. Você recomenda esperar até quanto tempo para pensar em fazer uma extração? Porque esse é um dente que, se ele não cair, vai ter que ser extraído. Isso. Que problema que causa? Porque assim, tem 2 dentes ocupando o mesmo espaço, né? Então, o que acontece? Quando existem 2 dentes que estão a estar ocupando o mesmo espaço, acho que também tem foto. Teria que procurar de dente descido, se eu não me engano. De leite ali. Dentinho de leite. Junto aí. Dá para explicar melhor. Pode passar. Espera aí, deixa a gente aproveitar só para falar dessas bocas aí.
Você até comentou, né? Você brincou, você falou, eu ainda peguei umas fotos bonitas. Peguei bonitas para não trazer, causar porque às um vezes a gente espanto, acaba recebendo, né? Um cachorrinho ali que já Não, acabou total. com um pouquinho mais... A maioria. É raro a gente ver uma boca ainda assim. Aliás, isso não é sinal necessariamente de mau cuidado ou coisa assim. Não. Hoje a doutora Jéssica fez o tratamento da minha cachorrinha, da Saori, que fica em casa e tudo mais, porque realmente a gente percebeu tipo, o mesmo esquema. É a mesma coisa de todo mundo. O bafinho, a gente começou a sentir. Teve um dia lá que ela comeu, ela estava brincando com algum brinquedinho, eu vi que ficou uma manchinha de sangue. Sim. Né? E aí a gente levou. E eu acho que o da Saori estava bem pior do que essa boca aqui, inclusive. Sim, tava. Um pouquinho. Tava. Tava. Um pouco bastante. Aqui, quando você faz a avaliação da cavidade oral e tudo mais, né? Então, por exemplo, você pega esse paciente aqui, você avalia o que tem nessa boca que a gente tem que levar em consideração. Já tem uma presença de placa bacteriana, né? Isso. Na verdade, E ali o que a gente estava falando antes, né? Então, esse dente, o quarto premolar, ali onde você apontou. Tem uma lasca. Tá. Tem uma lasca ali nesse dente. Então, entendeu? Por isso que eu perguntei, porque às vezes o clínico geral, ou alguém que não tenha a experiência, não é difícil passar batido alguma coisa nessa boca. Então aqui eu já consigo ver, já tem um acúmulo de estágio primário, né, de doença periodontal, porque já tem um acúmulo de placa bacteriana, tem uma fratura dentária, né, no dente quarto premolar. Ali em cima já tem uma gengivite, um pouquinho de retração de gengiva. Então, tudo isso... Aqui é a retração, né? Isso, a retração. Então, tudo isso já começa... E essa sujeira toda dessa doença periodontal, a gente também tem que lembrar que ela não fica só para fora do dente, né? Já Por baixo aqui da gengiva, você acaba tendo... Sim, com certeza. Com certeza. Então, aqui já tem tratamento, né? Já tem que fazer alguma coisa, porque a lasca ali, porque assim, o esmalte é o que protege, o esmalte do dente é o que protege nosso dente. Se lasca o esmalte, você deixa a dentina, que é a estrutura abaixo do esmalte, exposta. Dói pra caramba. E dá sensibilidade. Às vezes aquela dor que a gente vai tomar uma água gelada. Mas nesse caso aqui não precisa fazer canal. Esse é restauração. Aliás, restauração. Como é que eu posso dizer? Olhando a foto, não parece que o canal está comprometido. Então, eu teria que fazer um raio-x. Ou tem uma avaliação que a gente faz com uma sonda exploradora. A gente fica passando, se entrou, fisgou ali o canal, já tem exposição. Isso. Legal. Entendeu? Basicamente isso. Eu estava procurando o dente descido, né? Pode ir passando. Aí tem os dentes... Aqui, ó. Aí ó. Olha lá. Ali embaixo. Então, aqui temos um dente canino. Essa aqui tá bem legal. Ó. Ali também. Então, o que acontece? Você cria um meio de acúmulo de cálculo. Então, né? Então, esse cão já era um pouco mais velho, né? Pelo acúmulo aqui, tudo não era um cachorrinho de Para mim, eu já meses. digo que tem, tipo, 1 ou 2 anos. Não, eu quero dizer mais velho nessa idade... Porque geralmente o dente descido a gente vai pegar ali entre 6 meses e um ano, né? Não, porque ele já tem todos os dentes permanentes e com a dentição decida. Então, olha aqui, bem no meio, entre os dois, olha aqui. Isso que provavelmente é alimento, né, que fica aqui no meio. Então, assim, um dos motivos de precisar extrair é por conta disso. E outro problema, você pode ver que esse dente aqui, ele não está na sua oclusão... Ele está jogado medial. Isso. Por quê? Porque tem 2 dentes ocupando. A partir do momento que você extrai, muitas vezes ele vai voltando para sua anatomia normal. Entendeu? Então, esse é um dos motivos que precisa extrair, além dos acúmulos, né? E tudo mais. Em cima aqui dá para ver bem muito pelo. Tem pelo, exatamente. Bastante pelo. Ali, você vê nos outros dentes, você não tem esse aqui tipo também é um dentinho de leite. Esse aqui. Isso. Aqui, era para ser esse, é um dente de leite. Mais um aqui. Porque o que começa a acontecer? Quando... Também depende da raça, mas começa a ter, o dente fica encavalado, É giro vertido. Por toda uma questão de mal oclusão dentária. Assim, ele já tá jogado para cá. Exatamente. E fora essa alteração que a gente vê externamente ali de acúmulo, né, de sujeira ali e tudo mais, ainda tem uma questão também de reabsorção de raiz, osso alveolar, alguma coisa assim ou não? Por conta da manutenção dele ficar ali, porque ele vai ficar colado no outro ali dentro, né? Isso. Que se tiver uma doença periodontal envolvida, atrapalha, sim. Entendi. E ali já tem, né? Já está começando. Então, ele começa, sim, migrar apicalmente, né? A gente fala,
para o ápice dentário, rompendo os ligamentos periodontais, causa mobilidade, causa dor. Muitas vezes só fratura a coroa e fica a raiz lá dentro, e isso não é visto, causa sensibilidade, causa dor, causa infecção, várias coisas. O problema da fístula infraorbitária, que eu tenho a impressão, e talvez seja até por essa educação do pessoal já estar cuidando um pouquinho mais, eu tenho a impressão que a gente diagnosticava mais, pegava mais fístula antigamente do que hoje em dia. Você percebe isso também? Percebo. Eu não lembro da última fístula que a gente tratou. Tinha muito que eles falavam assim, carniceiro, né? O dente carniceiro, as pessoas falavam. Eu nunca ouvi isso. Eu conheço esse termo, o carniceiro. O carniceiro. Eu acho que dependendo até da literatura, você vai acho encontrar como dente carniceiro. Eu achei que vocês são muito velhos. Porque era justamente entendi. o dente que fratura, porque antigamente dava muito osso. E era E é o justamente de o dente rasgar, quebrar. né? E ele é de rasgar a carcaça, Exatamente. né? O que ele usa então era justamente, causava fístula, né? Então, hoje em dia, talvez não é visto tanto, porque os tutores já estão, pelos cães ficarem mais dentro de casa. Desgaste, porque seria aqui, né? Isso. Esse aqui, que é o Isso. que dá problema. Como ele tem 3 raízes, uma delas vai bem lá para cima, é onde vai dar Bem problema. na região Geralmente orbitária por causa do mesmo. desgaste dele ou fratura que acontecia mais, né? Ou que acontece mais. Isso. Então, o que acontece? As bactérias, elas entram no canal e elas saem no ápice. Então, ali cria um abscesso e fistula, né? Sim. Então... Só a doença periodontal, sem o comprometimento do eu canal, quero já perguntar, é suficiente para fazer? Se Por ele fora, subir for só? por fora do dente, vamos dizer assim, Já e chegar acontece. Já é em cima também já suficiente. pode acontecer? Pode acontecer também. Não precisa... Necessariamente ter exposição do canal. Isso. Pode Entendi. ser isso. Joia. Exatamente. Bem legal. O que mais tem de foto aí? Passa pra gente ver. Aproveitar. Aqui já é depois do tratamento, que daí né? a gente fez as Tem extrações. o antes dessa boca? É aquele ali que a gente tava olhando. Ah, antes. essa mesmo. Essa aí, Legal. Essa já tem o depois. Depois, Nem parece a gente mesma. Exatamente, por isso que eu não... Aqui, ó. Aqui foi extraído um, ali o Nem outro. parece a mesma. Dá pra ver porque aquele dentinho ali, como é que Então, aqui chama? teve- Ele tá fora de posicionamento aqui, o terceiro, né? Isso. O terceiro é pré. o mesmo, é o mesmo. Então foi feito a profilaxia dentária. Aí um assunto assim muito muito importante assim, que eu acho que não dá pra deixar. Vocês não me perguntaram, mas eu Tá, vou falar. Fala. É o polimento. Tá. O polimento é um ponto assim, porque o que acontece? O ultrassom dentário, ele a ponta, ele causa várias ranhuras. agressivo. Ele é muito agressivo. Que é o que utiliza para tirar o... Em humano, em tirar esse pet, acúmulo pra de tirar. tártaro Você, ali. então você faz você quebra e você remove. Ok. Só que isso causou várias arranhuras no esmalte que a olho você não vê, Sim. entendeu? Só que cria uma área abrasiva e essa área abrasiva faz com que favorece o acúmulo. Então, assim, fica até uma coisa assim, nossa, mas eu limpei, às vezes daqui, sei lá quantos meses, já tem tudo um acúmulo de novo em cima. Porque não foi feito o polimento. Então, é utilizada uma pasta profilática, uma pasta de polimento humana, tem veterinária também. Não é para dar brilho, não é para deixar o dente mais branco, ele tem uma função terapêutica, então, nesse pós-limpeza. Dá o brilho porque você está polindo um esmalte, que é o esmalte como se fosse um vidro, né? Sim, assim, sim. Então você acaba causando um brilho, mas não é por estética. Ele a tem intenção uma função terapêutica. Exatamente. Então, tem aqui, ó, umas coisinhas brancas aqui da pasta, né? Que não é creme dental, né? Isso que eu ia falar, que não é a Pasta mesma de também, polimento. né? É uma pasta de polimento, né? Então é bem importante. É um dos passos, das etapas assim fundamentais. E geralmente não é feito. Geralmente não é feito porque nem Até todo porque mundo tem É o que eu ia falar, até porque o polimento já é com outro tipo de equipamento, né? com micromotor, né, de baixa rotação. Então nem todo mundo tem, né, esse aparelho, né? Então é bem Mas importante. para oferecer o serviço O certo ter. é raio-x, fazer a profilaxia dentária, enfim, a remoção do cálculo, a limpeza. Chamada de limpeza de tártaro. Fazer a curetagem. Então, é um instrumental que tem a cureta de Grace, que a gente chama, tem em humano, tem em veterinária, que você vem bem aqui por dentro da gengiva e raspa. Porque o ultrassom, ele não consegue atingir aqui para dentro. Ele é mais grosso, né? Ele é mais grosso, você não ponteira. consegue vir aqui por dentro e limpar. Então, você tem que vir aqui e raspa, e raspa, e raspa, e raspa. Então, tira tudo que... É aquele espaço que a gente passa o fio dental.
Naquele espaço que a gente passa o fio dental, é esse espaço que a gente precisa curetar. Faz a curetagem e depois faz o polimento. Seriam as etapas assim corretas, né, a ser feito. Ali em cima, onde você fez a remoção daquele canino descido, você deu ponto. Dei ponto. Embaixo aqui também tinha, aqui embaixo você não deu ou só não está aparecendo? Não está aparecendo que tenha o lábio aqui, né? Mas tá, tinha mas um também pontinho foi mais ali dado- embaixo. Você sempre fecha quando Sempre. faz a extração, você sempre Sempre. fecha esse canalzinho que Sempre. Existe, assim, algumas exceções que até... Existem algumas discussões, né, com a Associação Brasileira de Odontologia e, né, os médicos mais... Se precisa ou não fazer Se essa precisa ou sutura. não. Então, assim, via de regra, sempre suturar. Tá. Existem algumas exceções quando tem, assim, muito pus. Contaminação. Muita muito contaminação. Então, se você não debridar bem, se você não tirar toda essa contaminação, Vai suturar pra- você vai pra segurar a abrir. bactéria lá para dentro, entendeu? Grande. Acaba Então, piorando aí. dependendo ali, você até deixa aberto, vai cicatrizar e tudo Sim. mais. Então, assim, são raras exceções que às vezes não sutura, né? Mas de via de regra sempre tem que suturar. E ortodontia hoje em dia? Tem mais imagem? Alguma que você quer mostrar aí? Alguma Não, coisa que você todas quer? são de profilaxia, né? Aqui é do outro lado, eu acho. descido. Também é do Ah, outro lado. Mesmo paciente. É do mesmo paciente, também foi tirado. Ali, ó, ali dá pra ver o pontinho, volta Aham, uma. Dá pra ver certinho ali, ó, o fiozinho absorvível, né? Isso. A próxima imagem, essa boca já é um pouco diferente, né? Bastante É, desgaste ou é aqui um do- pug, ou um bulldog. do E tem canino. bastante acúmulo ali nessa outra. Sim, sim. Então, assim, a maioria das fotos foram mais de... Aqui tem é de uma fratura. Tem uma Tá, aqui tem resina. Tem resina. Então, assim, na verdade, como eu falo, né? Odontologia, até acho que dá pra tirar, mas assim, porque tem ortodontia, tem Mas, restauração, eu ia te tem perguntar da canal, ortodontia agora. tem tudo. Como que tá a realidade de quando a gente fala de ortodontia, a gente está falando de aparelho, Isso, basicamente. Isso. Como que tá a realidade de ortodontia na odontologia hoje? Quais são... Porque tem quem já usou ou usa aparelho, Aham. fala muito, causa bastante dor. Geralmente Sim. é um procedimento ali que é bem desconfortável. Sim. Então também existe uma certa resistência, não só dos tutores, mas dos médicos veterinários, no sentido assim, para quê? É só um dente torto, por que né? fazer? E tudo mais. Quais são as indicações de ortodontia na veterinária? Totalmente diferente da humana. Aham. A humana visa total, Já claro, estética. a estética, mas tem também aquela questão de má oclusão, que isso está interferindo um pouco na saúde bucal, né, da pessoa, enfim. Na veterinária, em hipótese alguma, visa a estética. A gente não vai colocar um aparelho num paciente só porque o tutor acha que aquele dentinho tá Só pra ficar tortinho, bonito. que tá incomodando Aham. ele. Se o dente ele tá tortinho, mas não tá causando malefício algum ao cachorro, deixa ele lá, entendeu? Não tem o porquê. Agora, existem muitas maloclusões de que tem um dente que está fora do seu eixo, digamos assim, que está causando lesão no assoalho aqui da mandíbula, né, da boca, está causando perfuração no céu da boca, está causando morde o lábio, né? Está causando causando fístula, causando, né, feridas, enfim. Então causa, né? Então assim, a ortodontia na veterinária visa o bem-estar do paciente. Então só que é diferente também, dificilmente a gente vai colocar o aparelho em tudo, né? Então a gente pega, vamos supor, tem um dente canino, que esse dente canino está causando uma ferida, né, no paciente, está causando dor. Isso, então a gente pega o aparelho e coloca naquele dente e puxa ele, por exemplo, lá para trás para endireitar esse único dente. Entendeu? A gente É uma coisa não vai pontual, pensar... né? Exatamente, a gente geralmente vai pensar naquele aparelho que coloca na boca inteira. Tem Aquele casos... sorrisão metálico. né? Exatamente. Mas tem muitos casos que já foi posto isso, mas por quê? Porque você muitas vezes quer movimentar um dente que às vezes o incisivo não tem uma força, então você coloca em todos... Precisa puxar essa força. tá. Não quer dizer que Pra está distribuir a tendo força. Não quer dizer que trabalho eles, em todos. não quer dizer que os incisivos estão tortos, mas a gente precisa pôr neles para eles ajudar na força. Tem uma foto, acho que de um filhotinho de Golden, né? Que ficou bem famosa na internet. com aparelhozinho assim. Isso. Entendi, não quer dizer que Tem. está colocando em todos. Às vezes está trabalhando num dente só. Assim, o bracket, né, o aparelho é colocado em todos os dentes, mas o objetivo é exercer uma força naquele que está com alteração, entendeu? Então, assim, é muito uma coisa bem mecânica, assim, sabe? Bem
Através da força, é tentar fazer o remodelamento do osso Isso. ali embaixo, né? Então, assim, é bem... Nossa, em São Paulo, principalmente, nossa, tem casos e casos e casos e casos, porque já é uma coisa assim um pouco mais avançada lá que a gente, né, tá trazendo agora, né, para Curitiba, número Cascavel, de enfim. casos também, de necessidade. Exatamente. Né? Então, assim, hoje em dia a ortodontia está sendo muito utilizada por justamente visando essa questão do bem-estar, né? E tempo para correção, tem alguma base sim ou é muito dependente de caso a caso, né? Quanto tempo precisa? Tempo do quê? Tempo que fica tempo com o aparelho? Que fica com o aparelho. E em relação à manutenção disso, como é que funciona? Porque assim, normalmente uma semana o dente já tem uma grande movimentação. Nossa. Em uma semana ali, né? Uhum. Bom, eu já usei aparelho. Eu já usei. Nossa Nossa, Senhora, eu mexe já usei com aparelho. toda a estrutura. Eu tinha que ir uma vez por mês, tem que ir lá para poder Exatamente. ajustar. Só que por Que é quê? para fazer mais Isso, força, pra né? apertar, para ajeitar, enfim. Na odontologia veterinária, a gente pede uma vez por semana. Uhum. Uma vez por semana, por justamente E tem que fazer anestesiar todas as vezes daí? Depende do cachorro. Tem Tá. cachorro que é quietinho, que você consegue arrumar o elástico com eles ali quietinho. Tem paciente que você precisa sedar. Tá. Entendeu? Então, assim, normalmente uma correção ortodôntica em um cão, enfim, um gato, em 3, 4 meses resolve. Entendeu? E a princípio, uma vez por semana, tem que dar uma Esse retorno olhadinha pra Isso, ali, claro, fazer um retorno cada pra caso é um poder- caso, mas Aham. de um modo geral, geral, Aham. 3 a Mais 4 ou menos meses. o Por tempo quê? de Porque você está tentando um dente, diferente da odontologia humana que você coloca, você quer arrumar toda a sua arca dentária. Aham. Toda a arca dentária. Então, por isso que ele, às vezes demora anos, né? Em cães, ela já é um pouco Nossa, mais... eu usei por anos. Meu amigo. É, Cara, você vê, quando eu penso em aparelho ortodôntico, na veterinária e tudo, eu nunca tive esse foco assim em um dente, né? Isso pensava mais. torna muito mais... Até porque acessível, você parece tinha fazer mais todos sentido. eles fora do lugar, né? Daí você tinha que pensar. Também tem esse detalhe. Mas assim, claro, existem pacientes que têm mais de um dente que precisam ser corrigidos. Então, você E dá pra trabalha fazer isso tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo Tem tempo. 3 que precisam ser corrigidos, você vai corrigir os 3 ao mesmo E tempo. às vezes não é todos com aquele aparelhinho. Às vezes você vai colocar o elástico, outro você vai colocar um ferrinho, outro você vai colocar uma... É feito muito na veterinária, você faz dentro da boca uma... Como é que eu posso dizer? Um termo certo é uma resina acrílica que você cria. Então, ele fecha a boca e fica batendo nesse... E o ato de bater o dente Nesse nessa elevação, nesse acrílico, vai Desviando deslocando o dente. Entendi. Daí você vai ter que colocar o acrílico com a angulação Com uma correta para jogar angulação, ele você pro lado. cria uma curvinha Pra ele encaixar. que ele fica batendo e vai tipo Que legal. deslocando. Então tem essa forma, tem o bracket, tem o elástico. É igual tem na o- humana mesmo, tem um monte de tipo de um aparelho monte de diferente tipo para de depender aparelho, do... depende daí do que o Porque eu paciente penso tem. que o principal questionamento de alguém para fazer tudo isso seria, para que fazer tudo isso? Por que não extrai? Tem um dente torto só que está causando um machucado ali no céu da boca, na gengiva, alguma coisa assim. Por que não extrai? Que nem a gente falou, os dentes estão ali por um motivo. Sim. Né? Deus colocou aqueles dentes ali por um motivo. Sim. Não ter o dente vai predispor a outras coisas, e aí ainda mais se você estiver falando de um cão jovem. Exatamente. Porque isso é muito fácil você pegar num braquicefálico, Sim. num pug, num bulldog de tem 1 ano muito. de idade. Você vai tirar esse dente, esse animal vai viver mais 10 anos, mais 11 anos, Exatamente. mais do que isso, se possível, né? Que aí você vai ter outros problemas vindo acontecer. E assim, e realmente tem muitos casos que não há muito o que se fazer, sabe? Tem muitos casos. Que daí faria Que extração, você quer dizer. fazendo isso, que daí tem que fazer extração. Aham. Porque às vezes você tem um dente que qualquer movimentação que você faça acaba, por exemplo, perfurando aqui o osso e atingindo, por exemplo, seios nasais, por exemplo, dependendo da força que você exerce, aplica. que você aplica. Então tem que ser algo assim muito bem estudado, muito bem elaborado. O pessoal, né, lá da pós, eles gostam de fazer tomografia, eles gostam de fazer todo um planejamento totalmente de física ali, de ortodontia Sim. mesmo, para ver o que é válido e o que não é.
objetivo, logicamente, manter esse dente, manter o bem-estar do paciente. Desde que seja melhor para o paciente. Desde que seja melhor por ele. Então, também não adianta eu colocar todo aquele ferro, tipo, em volta, em massa e nananana. Se isso vai deixar o paciente com dor, desconfortável. E não vai resolver, talvez, o problema dele. E não vai resolver, né, toda aquela... Então, assim, tudo é... Cada caso é um caso, cada paciente, né, é um paciente. É um paciente. Tudo tem que ser avaliado individualmente, assim, sabe? Legal, super legal. Top. Renatinho, mais alguma pergunta, doutora Jéssica? Cobrimos tudo da odonto, doutora, Pois do é. que é a rotina? É. A gente falou de ortodontia, a gente falou de dente de tecido, a gente falou de limpeza, né, da profilaxia dentária, a Sim. gente falou de fratura. Tem uma coisa que a gente não Escovação. falou, que eu vejo pela nossa rotina lá e que faz parte disso, que é não a fratura do dente, mas fraturas, né, de osso. Ah, sim. Ah, Na verdade, a sim. fratura de uma... Nossa, você total. cuida de toda essa parte da esse boca, cuidado né? da boca aí, esses Boca dias de um atrás modo me geral. mandaram, tem um caso aqui Fratura. assim assado, né? O que você acha? Eu falei assim, Não é meu olha, departamento. eu acho algumas coisas, mas eu acho mais interessante Pedi pra Jéssica. passar para a doutora Jéssica primeiro para ela dar uma olhada, né? Cirurgias de modo geral, né? Orais. Orais, né? Então, comunicação oronasal, neoplasias, né, de cavidade oral, fraturas de mandíbula, fraturas de maxila, Disjunção de síntese disjunção mandibular, de bem comum, né? fraturas dentárias, Tudo isso vai cair na odonto. restauração, cai na odonto. Tem muitos problemas de língua, glândulas, Glândula salivar. linfonodos, tudo que envolve essa questão de face, Vai estar na odonto para você fazer. na odonto ou até mesmo como é que a gente fala? sempre Em com- parceria. na verdade, a gente faz Em parceria, óbvio. com certeza. Em parceria com Hoje o a gente fala cirurgião, muito com do o ortopedista. A gente vai falar muito sobre essa abordagem multimodal, Não, né? isso. E a gente tem isso muito lá no Tem. hospital, que é essa equipe multidisciplinar. Isso não é possível em todo lugar, né? Tem cara que trabalha sozinho ou alguma coisa assim. Até rinoplastia, Estafilectomia. estafilectomia, que é pacientes ali, né, de os braquicefálicos de modo geral. Prolongamento de Então, palo. prolongamento de palo. Então, tudo isso abrange a odontologia. Então, assim, não é só a limpeza de Só tártaro, né? tem Que as pessoas muitas acham coisas. que muitas vezes é só isso, né? Então, é muita coisa. Sim. É muita coisa, né? É bem legal. Show de bola. Bem- Show. Eu acho que o ponto, né, assim, o ponto principal aí dessa discussão é a gente talvez se atentar ainda um pouco mais e chamar mais atenção para a saúde da cavidade oral. Cara, primeiro, igual é com abrir a boca, avaliação oral, fazer a avaliação da boca, tem que fazer tem que parte. fazer parte. E não importa o que tem, não importa qual é a queixa Não. principal do Não paciente. importa. O Assim, paciente veio com diarreia, É. abre a boca dele para É porque avaliar. assim, você já vai. O que me intriga, né? Porque assim, você já abre a boca Pra do fazer paciente para fazer, mucosa. olhar a cor de mucosa, Mucosa, olhar o TPC, e você. É só E esqueceu do tártaro, né? dente. né? Ou Ou assim. avalia só aqui na frente. Avalia só aqui né? na frente, mas não vê o resto. Só a bordinha. Né? Então, assim, tem essas questões, né? Ou o que também, né? Tem um pouquinho, assim, só um pouquinho, deixa acumular mais pra limpar. Pra né? luxar, pra ver se luxar, tem e daí tem algum que tirar o dente. Entendeu? pra ter Então, que não extrair não algum. precisa deixar acumular, né? Sim. Você já pode resolver, né? É uma o problema. profilaxia. Então, vamos pensar, você É uma castra... profilaxia, você é pra fazer pra não deixar então, ficar assim, ruim. a castração. Você castra para evitar uma gravidez indesejada, para evitar uma Você não piométria. fala, vamos Piometra. esperar engravidar. Pra Não, vamos Para esperar fazer a evitar piometra. um tumor de mama, para evitar um tumor de ovário, É, para mas evitar na entendeu? onco eu também enfrento isso daí, né? É. Tem lá o tumorzinho, não. Vamos deixar se tá muito crescer, pequeno. a gente tira. Isso. A gente Ah, tira agora pra cresceu não deixar demais. Exato. Agora tá muito grande pra tirar. Então, a limpeza no estágio Sim. inicial é justamente para evitar. Pra evitar uma coisa mais Exato, grave ali na boca do exato. paciente. Então, assim, é isso, né? Ter um olho mais atento mesmo às doenças, não achar que é só uma coisa simples. Tem até, que a gente também não falou, mas que inclui também, corpo estranho. Já tirei mola, já tirei pecinha de dentro da boca, Cara, osso. eu tive um paciente uma vez. Várias coisas, isso também a gente remove, Eu tive né? um paciente uma vez, o cara chegou desesperado, era perto do horário final, ele não era 24 horas o lugar que eu trabalhava, mas tipo,
perto do horário final ali e tal, e o cara, só que eu ainda tava lá, e o cara chegou desesperado, era um Schnauzer. Uhum. Schnauzer ou... Bom, tipo um Schnauzer, que tinha o bigodinho e tal, é porque eu lembro disso, né? E ele se arranhando, então ele tava se arranhando assim, a boca se arranhando. O cara chegou super desesperado, como uma urgência mesmo, uma emergência, e se arranhando, já tinha até machucado um pouquinho aqui a lateral da boca dele, e colocou ele em cima da mesa, e eu comecei pela avaliação oral, porque o cachorro estava desesperado, e tinha um graveto. Verdinho, um gravetinho verde, bem encaixadinho só da boca. Então, aquele desespero, eu abri a boca, eu peguei o graveto, eu tirei. Acabou a consulta. Tá resolvido. Mas A cara do tutor, porque o tutor ele ficou tipo... Meu Deus. Não, ele ficou assim, ele ficou quieto um pouquinho ali. Quanto que eu te devo? E acabou. Aí, podia ter feito isso em casa. Aí, lógico, né? Fui fazer todo o resto do exame, e daí passei também alguma coisinha ali para as feridas e tal, mas essa de corpo estranho também Acontece. Não é tão comum, mas já peguei alguns casos de doença periodontal, tem uma gengivite, tem sangramento na boca e pousar mosca e dá miíase. Nossa, aí é feio. Mas até isso. É bem feio. Tem até isso. Tumor também acontece bastante. Então tem bastante coisa. Show de bola. Eu só agradeço. Show de bola, né? A gente tá sempre junto aí, mas é muito bom poder escutar. Hoje mas tem uma coisa. A gente convive literalmente todos os dias. Todos os dias. Sim. Mas conversar contigo dessa forma, eu fico sempre impressionado com o quanto você sabe. Com o quanto você muito manja. Legal. Cara, e ter acompanhado contigo, porque quando você começou a se interessar mais ele viu você pequenininho, assim, ó, no odonto. Foi assim. Marcelo chegou e falou assim, Jéssica, que área você gosta? Eu já tinha visto aquele curso, eu falei, eu gosto de odonto, eu tava pensando... Então, beleza, semana que vem a gente vai começar, vamos fazer a semana da odonto. Eu falei, não, mas calma. Calma lá. Ei, calma. Não, eu já fiz banner, não sei o quê. E ali, literalmente, começou. Eu lembro que naquele mês eu tinha feito 2 limpezas, né? Hoje passamos de 700 pacientes aí já atendidos. Show de bola. Desde 2018. Desde 2018, né? Março de 2018, 19, 20, 21. 4 anos certinho. 4 anos aí. Então, aí mais de... Então, assim... Mas o que mais me impressiona é ver, porque é isso, você tinha um interesse... Começou... Mas é normal, né? O cara começa com um interesse ali e tudo mais... E daí ver você falando, cara, você manja muito do e assim, a gente... Tudo é uma evolução, né? Então, a pós-graduação, meu Deus... Tá acabando, né? Tem o último módulo agora, né? Tá na finaleira. Julho agora termina. Então, a pós-graduação, meu Deus... Eu achava que sabia alguma coisa. Quando eu comecei a pós, você viu que, meu Deus, o quanto mais eu posso aprender. E tem muito mais ainda. Sim. Né? Isso então, é com tudo, né? Desde a utilização de um fio, é melhor utilizar esse fio, é melhor utilizar essa técnica. Quanta dificuldade, às vezes, para extrair um dente por falta de, às vezes, uma força, uma técnica adequada. Então, vai fazer. Com o tempo, você vai pegando a mão, né? Eu acho muito difícil. Aí ela chega lá e faz assim, ó. Mas é porque você sabe onde fazer porque o aquele negócio, né? você tá vendo alguém fazer e parece muito fácil, porque a pessoa é muito boa, né? Então, porque... assim... Não, eu aprendi isso como com música. Fala? É técnica, eu aprendi né? isso com música. Você vê o cara tocando uma guitarra e você fala, nossa, que fácil, cara. É porque o cara é muito bom. É técnica, né? Técnica, treino e pegar, né, paciente, né, para fazer mesmo, né? Então, é o dia a dia. Isso né? aí. Jé, muito obrigado pela tua agradeço. presença. A galera que assistir esse episódio e tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode deixar em comentário, sei lá onde você está assistindo isso, você está ouvindo, se está no Spotify, se está no YouTube, se está no Instagram, mas deixar porque a gente convive todo dia, que nem a gente falou, então isso a gente consegue transmitir às vezes para a Jéssica fazer um post sobre ou alguma coisa do tipo. Sim, com certeza. Fechou? Valeu, obrigado. Valeu.